verdade, a minha especialidade é busca e apreensão. Busca e apreensão e financiamento. Aí, porque eu comprei um carro para fazer modificações, eu me especializei nessa área. Se especializou por conta, mas você presta serviço nessa área também. Sim, sim. Eu tenho 2 cursos lá na Chácara. Não. Bem, Tá fazendo mal. Tá trabalhando aí, pô? Rapa. Normalmente as pessoas vêm aqui e são baixinhas. Por exemplo, se eu comprar um carro com placa amarela, Já tem uma aula sobre isso, cara. Tem uma aula no curso lá. Já tem um procedimento específico para você regularizar a moto. Só de modificações, só em uma resolução tem mais de 100 pessoas. É muita coisa. Muita gente tinha um carro regular porque não sabia mesmo como regularizar. E aí eu pesquisando para fazer o meu carro, comecei a produzir primeiro lá no TikTok. aí você tudo o curso. Mas você não. Eu quero te contratar pra você regularizar meu carro. Você não faz. Não. Eu presto algumas assessorias, mas assim, depois eu indico engenheiro, despachante e tal. Tá, já tem engenheiro e despachante. Senão eu acabo ficando por conta. Noir Philauteria. Olá, estamos começando mais um Faladoria. Com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues. Peço que vocês me sigam nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok. E comigo aqui hoje temos, na nossa edição Habeas Verbum, uma edição diferente hoje, o doutor Felipe Oscar. Olha só, que honra tê-lo aqui comigo. Vamos falar de um assunto diferente aqui agora sobre carros modificados. É isso aí. O advogado Pedro. mais gearhead do Brasil. É isso mesmo. Boa noite, muito obrigado. A honra é minha. Esse é o meu primeiro podcast, cara. Tô muito Nossa, feliz. Sempre tive legal. vontade de participar de um podcast e hoje estou realizando esse sonho. Que bacana. Muito obrigado pela oportunidade. Que bacana. E diz uma coisa pra mim, hoje, quarta-feira, a gente tem essa edição aqui, a edição Habeas Verbum, né? Que a gente sempre está trazendo advogados e profissionais do direito nas diversas áreas, né?
E eu achei bastante interessante quando eu comecei a te seguir nas redes sociais, que ele também está no TikTok, no Instagram, e tem um canal do YouTube também, Velozes e Legalizados. E Velozes e Legalizados. Muito bacana, mas os vídeos, os stories lá de Instagram são os mais legais, que é aquelas dicas rápidas que você pega assim, eu não sabia disso, então dá pra regularizar meu carro. Isso aí é bacana, eu indico. Eu falei, nossa, mas porque quando a gente sai da faculdade de Direito, a gente não sai assim, pensando, vou mexer com carro velho ou com carro modificado. Você sabe, vou mexer com direito civil, direito do trabalho, direito criminal. Como é que você foi parar nesse negócio de regularização de carro? É uma paixão que eu sempre tive, é o automobilismo, né? Principalmente carros modificados, né? Eu sou da geração que assistiu ali Velozes e Furiosos 1, 2 e foi muito influenciada pelos filmes. E eu sempre tive vontade de ter o meu projeto, né? Ter o meu carro modificado. Tive 2 Clios, né? Tem muita gente que fala que francês aí não presta, mas eu tive 2. Projeto Já ouvi controvérsias. Calma que fica pior, ou melhor, né? O projeto era colocar um motor de Scenic 2.0, Tá. mas aí veio a pandemia, acabou atrapalhando tudo. E esse ano eu comprei um outro carro francês, um Peugeot 206, aí com motor. Ele é advogado e corajoso. Comprou um Peugeot 206 pra modificar. Exato. Você não vai botar um motor AP, não, né? Não, usar o motor. O motor dele é excelente, é um motor TU5, né? 1.6, 16 válvulas. Não, porque tem uns vídeos na internet que a galera pega o Peugeot. Quer ver o Peugeot ficar bom? Aí abre o capô, tem um AP lá dentro. Não é o seu galera caso. que não manja, não sabe manja, cuidar não de sabe- Peugeot. Não sabe nada. Controvérsias. Porque aquele comediante, o Esteban Gaipo, já falou. O problema do Peugeot não é o Peugeot. O problema do Peugeot é que a Peugeot trouxe o Peugeot pro Brasil. Né? Isso é um carro que foi feito para rodar na Europa. Suspensão macia, muito componente eletrônico para a época. O meu é ano 2005. Aí chega na mão do mecânico, que o mecânico vê aquele monte de componente eletrônico e fala, mas pra que é isso aí? Só gambiarra. Só gambiarra. Aí é onde o carro vai estragando, né? Aí tô aí com o meu projeto, né? Tá enroscado ainda porque eu comprei ele de uma pessoa que falou que tava com comunicação de venda, que ia resolver. Ainda com o documento enrolado. Peugeot 206, ainda com o documento enrolado. Pronto, agora Não, tem que ser fechou o completo, tem que ser pacote, completo. pacote completo, tá certo. Peguei, aí ele falou, não, tá com comunicação de venda, eu vou resolver e, no final das contas, tive que entrar com um processo judicial. Depois que ele recebeu a citação do processo, aí ele tá arrumando a documentação. Mas, se você entender, a comunicação de venda é que não tava no nome dele o carro. Tava no nome de uma terceira pessoa que ia... Assinou o recibo. Eles assinaram o O recibo, só que famoso não... assinou o recibo e não transferiu. Aí ele falou, não, em 30 dias eu resolvo. Já tem mais de 90 dias. Aí você... Que ação que entra nesse caso? É uma ação de obrigação de fazer, né? Ação de obrigação de fazer. É bem simples, você pode fazer sem contratar advogado também, vai no juizado especial. Isso é bem importante falar. Porque tem muita gente com documento nessa situação. E depois que ele recebeu a carta de citação lá, que é a notificação do processo, né? Mas Tá, me desculpa a ignorância. Mas ele tem condição... Se o carro não tá no nome dele... O carro, ele tá num terceiro ainda, de quem ele comprou. Houve a comunicação do terceiro para ele. Mas isso você tem como verificar antes de comprar? Sim. No próprio documento aparece. Quando você consulta lá pela placa e o Renavan, aparece comunicação de venda. Comunicação de venda, então já tem como ele dar seguimento no Essa processo. consulta eu fiz. Aí sim, cara, ele tem a obrigação de fazer, de transferir o carro, porque houve a tradição da coisa. Exatamente. Você é formado em Direito? Sim, eu sou... Advogado? Não exerço, né? Que da hora, Pedro. Mas a ideia do podcast aqui começou pra ser um podcast jurídico. Sim. Aí depois que eu falei assim, não, vamos abrir para outros meios e tal, mas aí ficou a quarta-feira reservado para ser o podcast jurídico, pra gente falar sobre assuntos do mundo. E essa quarta aqui tá um pé ali no automobilismo, outro no jurídico. Um pé não, mas isso que eu acho interessante, porque eu até um tempo atrás eu estava trabalhando numa faculdade de Direito,
trabalhando no estúdio, né? Fazer as Uhum. gravações das aulas EAD. E eu conheci especialista em tanta coisa diferente que às vezes quando a gente não imagina, advogado especialista em direito militar, advogado especialista agora não lembro mais, mas tem especialista, Tem. tem cada coisa específica, assim, que você não... Direito médico e odontológico. É uma coisa... Um abraço pro doutor Marcos Coutri. O cara se especializa em ação de indenização de médico, em o que Erro pode, o que médico, não por aí pode, vai. a comissão dos médicos lá, e é muito interessante. E hoje temos aqui o Dr. Felipe. Mas você estava dizendo que, na verdade, a sua especialização é no direito civil, Isso. né? Que é... Você mexe com... Tem a ver também, busca e apreensão, né? Essa é a minha Por quê? especialização. A grande maioria de busca e apreensão é carro, né? Que a gente não de- pagou financiamento. Exato. Tem vários tipos de busca e apreensão, mas a minha especialização é mesmo de financiamento, né? Busca e apreensão de financiamento. A pessoa não pagou o financiamento, eu entro com a defesa. Em quase 100% dos casos também já faço ali uma revisional de financiamento. Mas acabou tendo alguma relação, né? Sim. Quando você foi mexer, tô me informando aqui, vou especializar em quê? O que é mais próximo de carro aqui pra eu mexer? Música e apreensão. Foi mais ou menos isso ou não? Não, pior que não. A especialização eu fiz esse ano. Tá. Eu advogo, se eu não me engano, desde 2020. Tá. Desde 2020, no meio da pandemia que eu peguei a OAB. Eu passei na última prova antes da pandemia, aí peguei, se eu não me engano, em setembro ou outubro de 2020. Uhum. E aí no começo não teve jeito, eu nunca quis trabalhar para ninguém, né? Eu queria ter o meu escritório, seguir a minha carreira. E você já trabalhou pra alguém antes de se formar? Só no estágio. Só no estágio. É. Porque depois que você passa a trabalhar pra você, é difícil você conseguir voltar a trabalhar pros outros. É um caminho sem volta, não É vai. um caminho sem volta. Porque eu tentei. Eu tentei. Um tempo atrás, a minha carreira, assim, vamos dizer, começou em departamento jurídico de construtora. Né? Então, tem uma boa experiência na parte de direito imobiliário e tudo mais. E alguns meses aí eu voltei para essa área, fui trabalhar numa construtora. Mas é assim, cara, para você se habituar a trabalhar para outra pessoa novamente, é difícil. Eu mesmo não volto, não. Tô desde... Mas eu voltei na pandemia. A pandemia fez todo mundo. Tem um amigo meu que é DJ e voltou a trabalhar como advogado, porque não tinha festa na pandemia. Mas ele começou a trabalhar para ele ou... Não, ele arrumou emprego numa construtora também, por coincidência. A gente se conhecia das festas, né? A gente trabalhava juntos. E aí eu cruzei com ele meio que acabando a pandemia, assim, e tal. E aí, como é que você tá? Ele falou, cara, na pandemia aí tive que arrumar emprego numa construtora porque não tava tendo festa. Aí, e agora eu tô trabalhando nessa construtora, não posso dispensar, e agora tá voltando às festas, eu tenho que dar conta das festas. Então ele acabou ficando igual o Júlio, com 2 empregos. Ruim trabalhar virado. Né? Mas é isso. Antigamente, a gente tinha carro. Você me parece, pelo que a gente tá conversando, parece ser um pouco mais novo que eu, né? Eu já tô esse ano aqui, já vou fazer 41 já. Eu tô com 34, se eu não me engano. Tanta diferença assim, mas a gente acabou, não sei se a gente acabou pegando a mesma época. Eu quando era molecão, assim, lá no começo da adolescência, golzinho quadrado era... E assim, dificilmente você via um original. O original era só na mão de tiozinho. A maioria era, pelo menos uma roda diferente tinha. A orbital. E tem algumas coisas que eu acompanhei nos teus vídeos que eu comecei a prestar atenção que eu nem sabia que precisava regularizar em Detran. Você mexe, por exemplo, você trocou o tamanho da roda do carro. Tem que regularizar. Tem. Na verdade... Mas isso sempre foi assim? Não. Porque antigamente... A resolução, ela mudou em 2022. Antes tá. valia a resolução 292. E sobre essa resolução não vou saber te dizer.
De 2022 para cá, tem a resolução 916. Lá tem uma lista com mais de 100 modificações possíveis. Tá. E dentro... Porque se tiver listado, você tem que regularizar. Se não tiver listado, é livre. É, Não está regulamentado, tem que então... ver se não está proibido também, né? Proibido é o primeiro É. passo, né? Não está proibido. Se não está listado e não está proibido, pode fazer. Pode fazer. É. Então, isso é uma coisa que, pelo seu conhecimento, a partir de 2002 passou a estar listado. É, 2022. 2022. É recente a resolução. Bem recente. Porque antigamente, meu, a coisa mais normal que tinha mesmo. Eu mesmo tive um Gol quadrado que era. Ele veio com roda com step de GTI. Então, era o 14, né? Aí depois, só que era um carro que eu comprei pro dia a dia, pra trabalho. Eu falei, meu, eu vou botar as rodas original de volta. Que era aro 13. Uhum. Mas, meu, nunca imaginei que eu pudesse ter problema porque a roda era do tamanho diferente da roda original. E que como é que o guarda sabe, né? Então, aí Será que ele tem uma lista lá? Não, deixa eu ver. Este carro, ano 2004, ele saiu com roda 13. Você botou a 14, não pode. Se o agente quiser multar, se ele tiver ali na vontade de multar, ele baixa. Hoje em dia tem um manual PDF, você baixa e ele vai olhar, olha o manual. Se tiver alguma coisa diferente... O manual do carro, você fala, né? O manual do carro, isso. Por exemplo, você não pode trocar a tecnologia da lâmpada. Isso é um problema, né? Se seu carro veio com halógena, se não tem a observação no manual de que pode trocar por lâmpada de LED, ou se a montadora não atualizou o manual permitindo a troca, você não pode. Proibido. Uma Proibido. simples troca de tecnologia de lâmpada não pode. O farol, aquele farol da China, sabe o que eu tô falando? Não. Farol da China. Tem um farol. Aqui eu queria ter te mostrado, mas acabou ficando meio corrido. Tem um farol que vende na Shopee, que ele é igual o farol do Renegade. Ah, o Ale Angel. Tem um... Sei. Liga a lanterna em volta e a seta, e no meio ele tem um LED. Aquilo ali na moto fica Lindo. fantástico, lindo, ilumina bem, não sobrecarrega a bateria, mas não pode. Porque a resolução do CONTRAN tem lá a previsão para alteração do sistema de sinalização e iluminação. Então, qualquer alteração nesse sentido, o agente mas pode... dá para regularizar? Dá. Eu achava que não dava. Não, dá sim. Só que aí você tem que fazer autorização prévia. Cada estado tem um procedimento diferente. Se já trocou. Aqui em São Porque Paulo você consegue. O certo era antes. O certo é fazer antes. Aqui em São Paulo você consegue. Qualquer modificação já feita, você consegue regularizar sem grandes dificuldades. Alguns estados têm a vistoria prévia. Ou seja, você solicita a autorização e você tem que ir lá com o carro original. Original, bonitinho. Quem já trocou vai lá e vai tomar uma multa. Qual a necessidade dessa vistoria prévia? Nenhuma. Para dar uma multa em quem já trocou antes. Para o estado é arrecadar. Simples assim. Não, porque eu tenho uma moto 2005. Em 2005 nem se pensava pelo menos nessa moto, nem se pensava em farol de LED. Uhum. E o farol dela original era bem ineficiente. Aí eu vi esse farol e falei, vou instalar. E, aí eu vi, até tenho medo da polícia um dia me parar e eu ter problema. Mas relação custo-benefício, eu falei, vale a pena arriscar. Mas agora, eu sabendo que dá para regularizar, eu vou procurar regularizar. É 2005, né? Se fosse um pouco mais nova, você até poderia falar, não, eu comprei e já veio assim. Exato. Se fosse a moto tá com 4, daqui a pouco eu não paga IPVA mais. Dá 20 anos. Quase 20 anos. Você acha que o policial vai olhar e vai falar assim, você tem uma moto 2005 e ela saiu com farol de LED. Que interessante. Eu acho que ele não vai acreditar, né? Não vai colar, né? Não vai. Porque isso também é que me intriga. Porque o agente fiscalizador, né, que você chama, né? O policial. Muitas vezes é o policial, muitas vezes não é policial, né? Mas ele, como é que ele vai saber? Essa moto aqui, 2000 não vai baixar o manual toda vez, né? Não. Só se realmente ele tiver bem a fim de multar. Tem vários vídeos na internet ali de carro modificado, né? O agente para o carro, aí ele começa a fiscalizar tudo. Teve um que eu achei fantástico, o cara deve ter visto. O cara, um carro original, o carro era turbo,
Provavelmente ele aumentou um pouco a pressão ali, mas não tem como o policial saber. É um PM com cabecinha branca. Abre o capô. Abriu o capô. O que você fez aqui? Não fiz nada. O carro é turbo. Original de fábrica. Tá no documento, é turbo. Mas você aspirou ele? Eu vi esse vídeo. Conhecimento de mecânica zero. Eu aspirei com Arno. Tá limpinho o carpete, senhor. Vim aqui conferir. Nossa, ele fala isso, acho que a orelha esquenta. Confesso que tem abordagem assim de a gente completamente despreparado. Que nem o pessoal fala muito, escapamento de moto. Ah, troquei o escapamento. E o agente vai lá e multa por alteração de característica e às vezes até guincha. Mas só a troca do escapamento em si não entra como alteração de característica e, ainda que fosse, dependendo da alteração de característica, não dá guincho. Então, assim, já é uma atitude completamente ilegal. O farol dá guincho? Não. Não. Porque tem um artigo, nesse caso, o CTB, o CTB ele tem a multa ali, né? E sempre vai ter medida administrativa. Se for de retenção, a sua defesa está lá no artigo 270. Né? Se puder ser resolvido ali, sanado, né, que o artigo fala, no local, ele vai aplicar a multa e o veículo é liberado. Tá. Se não, ele vai te dar um prazo de 30 dias para você apresentar o carro regularizado. E aí você é liberado. Sempre quando... Mas moto eles levam embora, você sabe, né? Na prática, moto eles não... Então, mas aí, não. se a medida administrativa da multa for de retenção, a moto não pode ser guinchada. Entendeu? Aí infelizmente, eu tenho que passar essa orientação, porque é uma atitude ilegal do agente. Aí tem que ser feita uma denúncia por abuso de autoridade. Mas esse é um outro assunto que eu queria entrar contigo. Você caiu numa blitz lá, você assistiu os vídeos do Dr. Felipe Oscar e sabe que aquela medida administrativa não vai dar apreensão. A apreensão não existe mais, né? Ou não? Estou enganado. Sim, tem alguns artigos. Aí, no caso, é remoção, né? Remoção, né? Isso. Não é apreensão. Mas você viu que não dá guincho. Traduzindo para o português, você viu, não, isso aqui eu sei que eu vou tomar uma multa, mas não é para dar guincho. Não adianta querer debater com o policial, né? Na maioria dos casos, não. Nem, por exemplo, nem que não seja o caso de guincho, mas, por exemplo, multa. O cara quer te aplicar... Vamos pensar uma situação um pouco menos gravosa. O cara quer te aplicar uma multa por alteração de característica do escapamento. Que, se for um escapamento esportivo, se não tiver acima dos decibéis lá, tá tudo certo. Não adianta debater com a gente fiscalizador, né? Não, aí você vai ter que recorrer. Pega a multa e discute depois. Aí sim. Aí Você até pode falar, apresentar os argumentos ali. É o que eu oriento sempre também. Filma toda a abordagem. Se a gente falar, vou te processar direito de imagem. Agente público não tem direito de imagem. Né? Ele tá ali representando o Estado. E aí filma toda a abordagem. Fala para o policial, vou filmar aqui apenas para elaborar futuramente o recurso de multa. O direito de imagem também é se ele passa a ter o direito de você não usar a imagem dele também se você publicar aquela imagem em algum lugar, né? Se você filmou o rosto dele, mas guardou pro seu arquivo, por que tá usando a imagem dele? Ainda que você publique, ele é um agente do Estado, mas entendeu? vamos supor que não fosse. Ainda que, apenas por amor ao debate, né? Sim. Vamos supor que não fosse. Se eu não vou publicar em lugar nenhum, eu tô no meu registro, né? Exato. E aí, se né, você demonstra para ele, o artigo é esse, a medida de retenção não permite o guincho. Tem o 270 aqui que fala que se não for possível regularizar agora, pode ser liberado. Se ainda assim ele quiser guinchar, aí é deixar e entrar com recurso. E também, eu sempre recomendo uma ação de danos morais, porque você vai ficar sem o carro, sem a moto. Se for um instrumento de trabalho, cabe também danos materiais. Dias parados, né, que falam na prática. Tive esses dias uma cliente, o marido dela trabalha com entrega, iFood, esses aplicativos, e a moto foi guinchada por escapamento. Entendeu? E nesse caso foi até pior, porque o agente falou, mas está muito alto. Pegou, acelerou, mediu com o ouvido. Cadê? Tem que ter o aparelho lá, né, o decibelímetro. E ainda que tivesse o decibelímetro, como é que vai medir no trânsito? Porque tem muito ruído ali, você não consegue. Então, ainda que ele faça a medição, vai ter interferência. Vai sempre indicar mais do que realmente é.
Não, pelo. Meu, e assim, mais do que realmente é pelos níveis de hoje, é uma coisa assim que é. Se você tem um air cooler original, já passa dos 110 decibéis ali fácil, né? Sim, sim. Né? Eu fiz o E- teste aqui da minha casa. não, Passa não tranquilo. com coisa, mas eu baixei tem um aplicativo. Sim, eu tenho. Aí eu falei, deixa eu ver se meu carro tá acima. E tava. Tá, Passou fácil. A maioria dos carros passa. O meu tá com escapamento de 2,5 polegadas e um filtro esportivo. Já, se eu acelerar um pouquinho, ele já estoura o limite. E a medição, se eu não me engano, ela tem que ser feita entre 2.500 e 4.000 RPM. Tá. Não é com o carro ali a Não. 1.000 RPM. O policial pega Tem que acelerar um pouco e vai estourar. A maioria dos carros. Não Mas- tem jeito. A não ser que seja um, né? Tiozinho, assim. É. Tirou o originalzinho de fábrica ali, não mexeu em nada. O que eu indico também para quem tem escapamento esportivo, andar com um atenuador. Né? É uma peça que você encaixa assim na boca do escapamento e ele deixa como se fosse original. Tá, Aí você parafusa ela ali e pronto. entendi. É uma saída Bacana, também. olha só. Você que tem carro modificado. Essa aí, ó. dica ainda eu não contei lá no Instagram, tô contando Tá agora. vendo? Exclusivo aqui pro canal Pedro Rodrigues. Não, mas no meu caso não tem jeito não, viu? Eu tenho um Gurgel 79, Eu vi ali. 1600, aquilo ali não tem jeito, bicho. Aquilo ali, se eu tô dirigindo e alguém fala comigo, eu tenho que desligar o carro. Eu ligo de novo. Mas é por causa da própria tecnologia, né? É Não tem muito, como. muito antigo, não tem como, né? Qualquer Fusca, carro assim, vai ter um ruído maior. Mas você sabe que o caso da apreensão, retenção do veículo, um agente fiscalizador, quando ele olha para é um olhar para quem tá de moto e outro olhar para quem tá de carro. Sim. E depende da moto também, diferencia. Sim. Eu tive a mesma infração, vamos chamar assim, pneu careca com carro. O policial olhou e falou: olha, seu pneu tá careca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reter o seu documento aqui. Você troca os pneus, volta, eu te devolvo o documento. Ok. Aí passou algum tempo de moto. Minha moto foi guinchada. Foi pro pátio do Detran. Nesse caso, quando não oferece segurança para a circulação, ela pode ser guinchada, né? Tá. Tanto na questão quando a medida é retenção, né? Se não oferece segurança para a circulação. Aí vai da interpretação, Só né? que, se você, mesmo que a medida administrativa seja de remoção, se você chamar um borracheiro ali e resolver o problema no local, pode sim Uhum, ser liberado. entendi. Tem essa questão aí. Tem que ver, mas aí também é muito subjetivo, né? Essa possibilidade, você pode alegar, né? Tá lá no artigo 271. Agora não lembro se é o parágrafo 9 ou 9A do Código de Trânsito, né? Se você resolver no local ali. Essa orientação foi me dada quando essa última vez que minha moto foi pro pátio do Detran. Uhum. Policial, o policial que me abordou, acho que até ele deve ter tomado uma bronca depois, porque ele me abordou, mandou eu encostar a moto ali e não me disse mais nada. Daqui a pouco veio um outro, provavelmente superior dele, e falou: escuta, ele explicou pra você? Não explicou nada. Ele só mandou encostar a moto aqui e não falou mais nada. Eu falei: não, então eu vou te explicar agora. A partir de agora, você tem 40 minutos pra você trocar esse pneu ou a sua moto vai ser guinchada. Então a orientação dele pelo menos foi legal. Foi correto, foi Foi correto. correta. Mas e depois ele deve ter dado uma bronca no subordinado dele lá que simplesmente mandou encostar a moto e não disse nada. Mas sei lá, a sensação que a gente tem enquanto motociclista e motorista é que você pegou o guarda de mau humor, meu, ele vai descontar em você, porque na verdade quando eu fui tirar essa moto no pátio do Detran, o funcionário do Detran falou: por que essa moto foi presa? O pneu tá careca. Ele falou: a expressão dele foi essa, ele não me falou nada, ele só virou os olhos assim e falou: não, tá bom, leve embora a sua moto. Infelizmente acontece, o agente, ele sempre tem que seguir a lei, Uhum. né? Só que é uma pessoa que tá ali, tem emoção também, a gente não sabe como que tá o emocional Uhum. dele naquele dia. Imagina você abordar aqui em São Paulo, acho que você aborda facilmente numa blitz 100 motos. Uhum. Se você estiver ali, Muita se dificuldade. você estiver perto do centésimo ali, o cara já vai estar estressado.
Um monte de motoqueiro, tudo bagunçado, os documentos tudo atrasados, as motos tudo remendada. É. E todo mundo com a mesma história, ô senhor, é que eu uso a moto pra fazer entrega do iFood. E na maioria é verdade, né? Sim. O que você mais vê aqui é entregador mesmo. É muito, né? De aplicativo, de empresa. E só que a galera também pisa na bola na manutenção da moto. Ah, depois eu faço, faz uma gamberra aqui, outra ali. E E aí. vai somando, e vai somando, É. e vai somando, e é isso, né? Eu tenho a impressão que hoje em dia a questão de modificação, assim, ficou um negócio mais chato, né? Antigamente era mais liberado. Você comprava o carro, não, eu vou trocar as rodas, eu vou pintar a lanterna, né? Aí tinha umas táticas, né? Você podia pintar a lanterna, ou então colocava uma meia fina. Você chegou a pegar essa época, não? Não, mas a minha lanterna tá pintada. Tá completamente irregular. Não pode pintar a lanterna. A minha caiu a lente. Tá. Quem tem 206 sabe. A lente ali, ela é colada e ela descola fácil. Só que quando você vai comprar, você não acha só a lente. Você tem que comprar o conjunto todo. Entendi. Aí caiu a lente de uma, eu arranquei a lente da outra, pintei ela toda de preto. Tá lá. Mas você pintou porque uma era fumê e a outra não, é isso? Não, era o plástico vermelho, sabe? Aquele plástico Sei, vermelho sei. ali que eu pintei. Aí ela fica o plástico preto agora. E onde tem o plástico da lâmpada, né? Uhum. A lâmpada de freio, de ré e seta, tá original, né? Vermelho, amarelo. Mas tá sem lente, tá lá. Vou acabar tomando uma multa pra sair daqui. Os guardas agora vão tudo ficar olhando. 206. Não vou nem falar onde você mora. Não, nem onde é o podcast, nem nada. Porque senão os caras vão ficar de olho. Todos os Peugeot 206 eles vão ficar olhando a lanterna agora. Mas antigamente era mais de boa esse tipo de coisa. Você pintava uma lanterna de preto, você botava uma roda maior, trocava. A Hoje em dia- restrição sempre teve, né? É que agora acho que a fiscalização aumentou. Entendeu? Aí você tem lá Na verdade, a fiscalização aumentou, mas também as permissões aumentaram, né? Com a nova resolução, o CONTRAN permite muita coisa. Né? A galera de moto também pode instalar sidecar para transporte de pessoas. Até um tempo atrás não podia, né? Pode transformar a moto, né? Café racer, enfim, isso pode É fazer. só regularizar direitinho. Sim, tem procedimento para isso. As bubber. Então, tem cada projeto aí e é possível regularizar. Né? E justamente isso que eu ensino lá no Instagram, que é possível sim você ter um projeto, legalizar ele e rodar de boa. Só que precisa legalizar. Não é como mas é que antigamente você não tinha que fazer nada. Eu lembro que quando eu tinha 18, viu, Gustavo? Eu tinha 18 anos. Quando eu comprei minha primeira moto. Eu tinha uma CG e a minha CG era toda com carenagem, tudo. A única coisa que eu modifiquei foi coloquei a seta fumê, que vendia, não sei se ainda vende, e só. Mas todas as outras CGs do mesmo modelo, a galera arrancava tudo, depenava, que falava, né? E não tinha problema nenhum. O policial parava, pneu tá ok, documento tá em ordem, vai embora. Hoje em dia, se tiver faltando uma carenagem, já é problema, né? Fiscalização aumentou. A fiscalização aumentou. Porque já era proibido antigamente. Já, né? E aí se torna uma forma de arrecadação do Estado também, né? Não queremos ser polêmicos. Mas, meu, quando eu vejo aqueles caras com aquele bonezinho branco, me dá raiva. Me dá. Outro dia eu passei por um ali, eu tava num sentido assim, na avenida do lado contrário, tava aqueles bonezinhos brancos parando tudo. Me dá raiva, porque eu sei que eles vão caçar. Caçar o que não vai prender bandido? Acho que é difícil. Né? Parar o cidadão ali e falar: escuta, o seu carro saiu com a lâmpada halógena e você trocou por uma lâmpada de LED, então multar-lhe-ei. Aí é fácil, né? Agora, correr atrás do bandidinho. Algo simples, você trocou a tecnologia, melhorou, entendeu? E é proibido. Quem que usa a lâmpada halógena hoje em dia? Qual gente? que é o sentido disso? Não sei. Por quê, né? Que libera a lâmpada de LED? Meu Deus! Tem um projeto de lei, se eu não me engano, é o 410 de 2022. Ele exclui
necessidade de autorização prévia, que está prevista lá no artigo 98 do Código de Trânsito. Só que ficou um ano parado, voltou a andar agora em maio, agora, esse mês. Foi aprovado já na Câmara e está no Senado, né? Se for aprovado, a autorização prévia sai do CTB, aí entra a comunicação. Ou seja, em vez de você enviar um ofício para o Detran, aguardar a resposta, é só você comunicar. Falar, Detran, vou trocar o LED, vou trocar qualquer coisa aqui e tá ok. Simples assim. Mas o Detran não precisa passar numa Se vistoria for aprovado... Ah, não. Depois, aí tem por exemplo, no anexo, na resolução 916, tem Tá. 2 anexos, o 4 e o 5. Todas as modificações, na verdade, no anexo 4 não são modificações, são transformações. Tá. Tudo que está ali precisa da homologação compulsória, que nada mais é de um certificado. Ou vai fazer uma empresa que tenha o CAT, que é o Certificado de Adequação às Leis de Trânsito, ou vai precisar de um engenheiro que emita o ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. E as do anexo 5 não precisa desses certificados, porém vai precisar do CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, muito mais simples, custa ali, aqui no estado de São Paulo, entre 400 e 700 reais. Ao invés de você ter um engenheiro responsável pelo projeto, você faz a modificação, depois alguém vai lá e dá um chute assim, falando, tá firme. Quem emite o CSV é uma empresa licenciada pelo Inmetro. Não, exatamente, não, mas eu tô simplificando a coisa, mas eu digo assim, você, ao invés de você ter um engenheiro responsável antecipadamente por fazer um projeto e modificar bem aquele simples. veículo, você vai lá com as suas habilidades né, e modifica o seu carro com a solda amiga do Matheus, meu sobrinho, e modifica o seu carro, aí você leva ele lá numa agência, numa empresa credenciada, os caras vão Certificar. ver se ficou firme o negócio, não, se tá alinhadinho, se tá bonitinho, não, esse carro aqui tá bom, pode rodar que não vai cair a roda, não vai acontecer nada. E ok, faz sentido, gente. Pra que fica inventando dificuldade também, né? Vamos ver. Esse projeto de lei tá lá na CCJ. Quem é o relator é o Junior Safe, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo o nome dele. Tá lá, vamos ver se ele aprova lá. Tomara que simplifique, porque só dificulta as coisas pra gente. Muita burocracia. louco, viu? Muita burocracia para trocar LED, para trocar cor. Coisa simples, tem que pedir autorização prévia. Pra trocar cor. É. Eu não gosto mais do carro azul, eu quero pintar de vermelho. Tem que Pedir autorização prévia. pra ver se alguém faz. Mas existe a possibilidade de autorização prévia ser negada? No Paraná, sim. A galera do Paraná sofre. Porque o Detran lá, além de não conceder, eles ainda pedem... Tem muita gente que legaliza em São Paulo ou Santa Catarina, transfere para cá, né, legaliza aqui e depois volta para lá. Só que quando chega lá, o Detran viu que está legalizado, modificado, né? Eles pedem para voltar o carro original. Qual que é a base legal disso? Nenhuma. Então, se você mora no Paraná e está nessa situação, procure seu advogado, entre com uma ação judicial, porque o Detran não tem base legal para essa exigência. Eu vi, inclusive, um vídeo. Você deve ter visto esse negócio de carro assim como o meu. O cara pegou montou o chassi não, o chassi é a parte de cima, a parte de cima do Maverick, o cara montou em cima do chassi de uma Mercedes. Você chegou a ver isso aí, não? Eu vi. E uma coisa que foi perguntada pro cara que fez a modificação, eu falei, escuta, como é que faz pra regularizar isso aí? É lá pra cima. Como lá pra cima? Não, lá, São Paulo, Minas, depois ele volta pra cá, aqui não faz. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu localizei uma empresa especializada e eles conseguem legalizar. Até para os meus alunos do curso já tenho contato dessa empresa. O pessoal do Velozes e Legalizados. Um abraço aí a todos os meus seguidores. E Paraná é difícil, cara. Já mandei 2 ofícios para o Detran de lá. Até agora, 0 respostas. É bem complicado. Emplacar o carro em São Paulo, licenciar em São Paulo e rodar no Paraná? Pode.
uma orientação que eu passei uma vez. Você vai pagar o dobro do IPVA, né? Mas roda tranquilo, Roda, né? entendeu? Você pode abrir uma empresa aqui, Né? transfere o carro para o nome da empresa e ainda se livra de muita multa, né? Se você tomar muita multa, assim, por excesso de velocidade, essas multas que não tem identificação do condutor, Uhum. se tiver no nome da empresa o carro, você recebe a multa. Se vai estourar a pontuação, você não faz a indicação do condutor. E aí, fica livre. Só que aí você vai pagar a multa, mais uma multa dobrada, tá? Você vai Tá. pagar 3 vezes. Então, se receber uma multa ali de 200, vai pagar 600. Vai pagar 600, Uhum. mas não toma ponto na carteira. Aí você avalia se é mais barato fazer o cursinho do Detran ou... Pedro, mas na rodovia, você vê esses carrão aí, passando em radar, não tá nem aí. Você acha que o carro tá no nome de quem? Entendeu? Isso aí é estratégia, assim, dos ricão, sabe? Então, eu vou mandar um abraço para um amigo meu que... Vou falar o nome dele não, mas tempo atrás ele tinha uma BMW, ele gostava de andar, viu, bicho? Mas era o nome da empresa. Então, aí, o que eu ensinei lá no meu Instagram quando perguntaram isso? Abre uma microempresa individual, uma Uhum. MEI, passa o carro no nome da MEI e pronto. Tá vendo aí? O que você acha da gente transferir o carro pro nome do MEI? Pra parar de tomar ponto na carteira. É útil. Só eu que tomo multa, viu? É. Eu sou muito azarado pra multa. Azarado mesmo, assim, não é que. Eu passo no radar chega a multa. O limite era 50, eu passei a 52. Não, mas aí tem a taxa de tolerância. Não, mas isso né? já é com a tolerância. Ah, tá. Mas eu sou muito assim, sabe? Azarado pra algumas coisas. Ou Aí- então sou ruim de dirigir mesmo, né? Porque todo cara que é ruim de dirigir fala assim, não, eu sou azarado. Eu bati o carro porque eu sou azarado. Uhum. Não, multa. Eu sempre ando com o Waze ligado pra indicar radar. Não importa se o local que eu vou, sempre Você tá ali. conhece, sabe o caminho, mas liga o É. Waze pra saber. Eu também tenho esse costume, né? De sempre estar com o Waze ligado, mas mesmo assim, outro dia chegou uma multa aí do que foi? Velocidade, né? E não tava correndo. Tipo, era 50, passei a 52. Devia estar marcando o meu velocímetro lá 55, 60, sei lá. Não tava correndo. Esse aí. Ah, é. Aliás, a gente precisa ver essa do estacionamento aí, porque se foi no domingo eu não tava naquele lugar. Mas não tava estacionado. Aí, vamos consultar o doutor aqui agora. Eu não tava estacionado. Porque se a gente não pode parar e ligar o pisca-alerta. Então, vamos lá. Tinha placa de proibido parar? Parar não, estacionar. É, Se a só placa você proibida estacionar, só um risquinho, não tinha os dois, assim, o X, era só um É, risquinho. recorre, fala que você não estava estacionado, você parou para embarque e desembarque. Aí, ó. Ainda junto o Tá no boleto. prazo de recurso ainda? Não, você chegou esses dias, não foi? Recorre, fala assim que não tinha placa de proibido parar, você parou para desembarque. Ainda junto o boleto da escola da minha filha, É. fala que tava esperando minha filha sair da escola. Que foi isso, a situação foi exatamente essa. Uma rua morta, sem movimento nenhum, mas era proibido estacionar. E eu parei longe da esquina para não atrapalhar o trânsito, liguei o pisca-alerta e fiquei esperando minha filha. E não vi nenhum agente fiscalizador, não vi nada. E daqui a pouco chegou a multa aí. Não, mas sei aí de onde. você alega que só parou ali para É. embarque, entendeu? Falar que no recurso você coloca ali. Tem que ver também, se, dependendo da hora que foi feita a multa, veja se consegue casar ali com o horário de saída da sua Não, filha. isso não, sim, não. Isso não é que eu não fico mais do que 5 minutos esperando ela. Eu já manda Não, mas mensagem. no recurso você ficou 30 segundos. Exatamente. Você sabe aquela do. O cara disse que perguntaram pro médico assim, né? Vou contar piada. Agora, momento piada do nosso podcast. Perguntaram pro médico, doutor, quanto que é 2 mais 2? Aí o médico falou assim, olha, a princípio me parece que é 4, mas faremos mais exames para um diagnóstico mais preciso. Aí perguntou pro matemático, quanto que é 2 mais 2? 4. Mas 4? 2 mais 2? Aí perguntou pro advogado, quanto que é 2 mais 2? Aí o advogado olhou assim e falou, quanto é que você quer que dê?
Mais ou menos isso. É isso. Temos perguntas? Olha só, perguntas agora Vamos lá. para o doutor Felipe Oscar. Você precisa falar no microfone. Você não pode ficar falando a pergunta fora do microfone, senão as pessoas não ouvem o que você está falando. Por isso que o Gustavo vai ler a pergunta agora. Agora, Gustavo Rodrigues, se preparando para ler a pergunta. Tá. É do Flávio e Viviane Gonçalves. Boa noite. Boa noite. Moro no Paraná, é complicado. Meu Fusca emplacado em SP, motor 1600, legalizado. Agora eu vou pôr motor 2.0 de Subaru. Não é bem uma pergunta. Ele só tá... Ele vai pôr, ele mora no Paraná e vai botar o motor de Subaru no Fusca. É, Boa isso. sorte, né? Pergunta se ele é aluno, porque tem uma dúvida bem semelhante com essa lá no curso. E sim, pode, só que no Paraná é quase impossível, tá? Tem o item 4 da resolução 916, o item 4 do anexo 4. Ele permite o aumento de potência cilindrada acima de 10%. Como é transformação, aqui no Detran de São Paulo, o Detran já me falou que ele aceita isso apenas com o ART. Que você Tá. contrata um engenheiro. Lá no curso tem indicação de engenheiro, ele cobra R$500 para emitir o ART. Nossa, Então não, é caro. legalizar. Não é caro. Vale a pena. Aqui em São Paulo Vale a você pena. consegue fazer. Agora no Paraná É realmente mais fica difícil. complicado. Eu tô tentando. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer, porque antigamente era 10% só que podia aumentar a potência. Agora não, tem essa... Sim, até 2022 valia a resolução 292 e era até 10%. Hoje em dia Hoje em tem um dia limite, não? Não, a resolução tem até O 10%. o limite é o seu bolso e o seu sonho. Porque quando pega a transformação, que é acima de 10%, eles não colocam limite. Entendeu? Entendi. Só que Que é o motor, caso do Fusca original, acho que deve ter 50 cavalos. Aí você põe um motor de Subaru, sei lá quantos cavalos tem aquilo. e o item 4, né, do anexo 4 permite. Só a troca de motor é bem mais fácil de fazer. O problema é quando você instala um turbo e quer legalizar acima dos 10%. Aqui em São Paulo, todo mundo legaliza, acho que no Brasil inteiro, todo mundo legaliza abaixo de 10%. Porque acima dos 10% vai precisar de freio, suspensão, tudo isso é verificado, a estrutura do veículo. Eu fiz um orçamento, se eu não me engano, acho que com a VIP Engenharia, que foi a única empresa que eu achei que tinha capacidade para fazer esses testes. Eles me disseram que fica em torno de 60 a 70 mil para fazer uma legalização desse tipo. Caramba! É o valor de outro carro. E sabe o que é o pior? Ônibus, caminhão, micro-ônibus pode aumentar acima de 10% e só fazer o certificado de segurança, o CSV. Não tem essa... Para ônibus e caminhão é modificação, para carro é transformação. Entendi. Mas no caso do Fusca lá que vai pôr o motor de Subaru, aí não é, porque não é turbo, é isso? É transformação porque a resolução ela diz aumento de potência ou cilindrada. Tá, Nesse caso, obviamente, haverá um aumento de potência e cilindrada, ok. acima dos 10%. O Detran aqui de São Paulo aceita o ART, tá? Você não precisa do Um do kart. engenheiro, faz um ART e Sim. pronto. Simples assim. Agora, quando é que é transformação? Que aí precisa desse laudo todo aí de... Na verdade, isso já é a transformação, né? Tá. A questão do turbo, né, que o turbo vai aumentar a pressão aí absurdamente, né? Se você legalizar acima dos 10%, não tem por que você legalizar ali com 15%, você vai no máximo. Só que os testes, vai desde emissão de gás, teste de freio, Isso quando põe um turbo. quando põe um turbo acima de 10%, tá? Tá. Tem essa diferença. Mas o policial não tem dinamômetro, né? Não. Só- Vou contar o segredo aqui, o que todo mundo faz aqui em São Paulo e eu acho que no Brasil inteiro, Não que o doutor faça, né? Não, Ou meu carro são nem tem turbo outras ainda. pessoas tão, ainda. entendeu? O que todo mundo faz? Faz a legalização até 10%. Aí você fala, mas vai legalizar turbo até 10%? Não compensa. Então, o que a galera faz? Legaliza, depois que está lá no documento, a observação é a mesma para quem legalizou até 10 e acima de 10. Aumento de potência cilindrada. Então, depois que legalizou, você vai lá, aperta o Aumenta a caracol. pressão. Pronto. Sim. O policial não vai ter dino, não vai conseguir medir isso ali na hora. E
tá legalizado. Tá Pode legalizado rodar seu carro tranquilo. turbado, que beleza. Uma outra coisa também. Eu não sei se você acompanha o canal do Tonella, Não. dos Fuscas. Ele tem o cara se especializou em Fusca, motor de air cooler. Não, pensei que era pergunta. Ele monta, por exemplo, ele faz um motor do zero, né? Muitas vezes, quando ele chega à conclusão de que a carcaça do motor não tá ok, Uhum. o proprietário compra uma carcaça nova e ele monta um motor do zero ali. Muitas vezes 1.600 e muitas vezes 2.0. Mesmo motorzinho do Fusca ali, olhando o mesmo motor. Só que ele coloca uma plaquinha, né, com logo, não no motor, né, no cofre ali do Fusca, ele Ah. coloca uma plaquinha com o logotipo dele, com tal do Tonella, motor 2.0, tal. Ele não tá jogando contra? Porque o motor no Fusca, ué, você não vai, o guarda não vai abrir o motor e pegar um paquímetro e medir a litragem ali. Ele não vai saber se é 1.600, 1.200 ou 2.0. Agora, a partir do momento que você coloca uma plaquinha lá dizendo Se que aquele motor é identifica. 2.0, você tá se prejudicando, né? Você tá Sim, dando sim. um famoso tiro no pé, né? Com certeza. O que eu falo também é que pode ser feito sem precisar legalizar, sabe? Você dá aquele olé no Detran, modificações internas no motor. Pistão, comando, tudo que tá ali dentro do motor fechado. Como é que você vai saber? Ninguém vai. Vamos tirar esse cabeçote e vamos medir esse motor para ver se ele é 1.6 mesmo. Entendeu? Não vai, né? Não vai. E aí você consegue aumentar teu ganho de potência sem precisar legalizar, né? O correto seria legalizar. Né? Mas- Mas é o cara, você pega, por exemplo, o cara que tá restaurando um Fusca hoje, ele pega um Fusca original, era 1.200, 1.300, sei lá. Ele fala, vou botar um 1.600 aqui para pelo menos eu não atrapalhar o trânsito, né? Não, para que ele vai regularizar isso? Ninguém vai abrir o motor e saber o que tem lá dentro. Vai aumentar de 35 cavalos, vai aumentar para 50, sei lá. Né? Não faz nem muito Não. sentido. E esses carros, vai, pegar esses 1.0 que você quer colocar um motor 1.6, você não está modificando muito o carro, né? Uhum. É a questão de motor ali, o freio, talvez nem precise ser Inclusive, mexido também. Inclusive, aquele Gol que eu comentei contigo, eu vendi ele irregular. Estou me dando conta disso agora. Passou na vistoria? Não, era um Gol daquele que saiu em 94, CHT 1.0. Sei. E o motor Manco. foi embora. Não é nem que. O problema não foi nem esse. O motor foi embora, tava queimando óleo, tava ruim. Levei no mecânico, o mecânico falou assim, Pedro, pra eu comprar as camisas do 1.0, fica mais caro do que se eu comprar as camisas e pistão do 1.6. Ah, então põe 1.6 aí nesse negócio. Né? Além do motor ficar melhor, ainda vai ficar mais barato a retífica. E ninguém avisou Detran, ninguém fez E nada. aí você usinou o bloco, né? Não, ele era com camisa. Ah, O que mudava o diâmetro do Sim, sim, sim. cilindro era só a camisa. tá. Verdade. Não precisava usinar bloco. Ele só falou, Pedro, ligou no outro peça e falou, eu quero um jogo de pistão, biela e camisa do Gol CHT 1.0. Ah, custa 2.000. Mas a do 1.6 tá por 1.500. Aumentou a potência. E assim, esse carro, quem que vai saber? Quem que vai abrir lá? Ninguém, vai Não. embora. É 1.0. Alguém pergunta, não, 1.0. Coisa simples que precisaria de uma burocracia para legalizar, mas está rodando o carro aí. E tá até mais seguro no trânsito, porque você rodar com um carro 1.6, Exatamente. você pega uma rodovia com um carro 1.0 é triste. É triste. Dependendo do carro, é triste. Né? Ainda mais você pega aqui, que nem em São Paulo, tem o Rodoanel, Anchieta, tem muito caminhão. Uhum. 1.0 é até perigoso, cara. Ah, não, é caminhão. Aqui no... Tem uma rodovia, faz tempo que eu não ando por ela. A rodovia Dom Pedro I, se eu não me engano. Que liga... que vai pra Minas lá, Fernão Dias. Não, liga Fernão Dias com uma outra rodovia lá que eu não lembro agora. Caminhão ali a
a 90 é o que tá devagar. Se Ali- você anda abaixo de 100, já fica perigoso. Porque começa caminhão Perigoso, perigoso. te Caminhão, passar. caminhão na esquerda, 100, 120, Uhum, é normal. não dá. Foi Paraná também, a Regis. Ali, caminhoneiro gosta de andar. Ali, se você tem que... Eu fui a Sim. última vez que eu fui pro Paraná, você não pode vacilar na esquerda ali não, senão o caminhão passa por cima. Aqui na própria Bandeirante, Rodonel, também, não dá. É muito caminhão e motorista que anda devagar ali é corajoso, meu. Eu vejo o pessoal ali na direita, 80, 90, falo, meu, Não, essa não galera... Não dá. Ali na bandeira não dá, mandar 80 e 90 não dá não. Mas é isso. Tem mais esse que eu ia perguntar exatamente isso. Temos mais perguntas. Agora- Primeiro tem da Caroline Simas. Ah, eu Fê. amo essa mulher. Fê, conta a história do Turbo. Do Turbo. Qual turbo? Eu não sei. Manda aí, amor, qual que é a história do Turbo? Você tá falando no microfone? Não. Só 2 tempos. Boa noite. Tem um Chevette Júnior 1.0. Ele tem 50 CV cilindrada. Cavalos. Eu estou querendo colocar um motor do Astra 2.0 ou Ômega 2.2. Está emplacado em SP. O que tem que fazer? Pedido de Ele é autorização. seguidor, né? Ah, não. Ele é. Então vamos lá, começa pelo pedido de autorização prévia para a troca de motor. Serão 2 resoluções que ele vai ter que usar. A 968, se não tiver nota, não tem problema. Lá no anexo 3 tem uma declaração de procedência. Você preenche e entrega junto com o pedido de autorização prévia. O Detran de São Paulo é o melhor que tem, porque eles no site já tem um modelo para você preencher a autorização prévia e encaminha por e-mail. Então, você consegue fazer hoje isso. Vai lá, preenche tudo e encaminha para eles. Vai precisar do ART, porque tem um ganho aí acima de 10%, né, ganho de potência. Mas, assim, R$500, assim, o engenheiro, se for aluno, tem lá no curso, lá agora eu não lembro o nome do engenheiro. Mas tem lá, conversei com ele. Mas é só entrar no seu Instagram que aí você lembra, né? O nome do engenheiro. Não, mas quando depois, a pessoa entra no Instagram, entra no curso. No curso tem tudo lá. Tem engenheiro, tem empresa, tem despachante. Tá completaço mesmo. Legal. Entendeu? E aí, concedida a autorização, vai fazer a modificação, vai emitir o ART, depois o certificado, o CSV, né? O certificado. E o laudo, que é o laudo ECV, que é o mesmo laudo de transferência. E por fim, pegar um novo documento. Entrega tudo no Detran. E aí uma calça nova também, né? Porque vai sair um Chevette Júnior. Que motor que ele vai pôr aí? De Ômega? Ele falou? Astra, Do Astra, né? sei lá. Astra Ômega. Astra. Ou o Ômega. Põe o do Ômega. Mas põe o 3.0 logo do Ômega. Já que vai mexer, já põe um 6ão no Chevette. Tem que ver se cabe no cofre, né? Mas Chevette com motor de 6ão tem de monte. É. Antigamente tinha, né? Hoje deve ter ainda, deve ter. Só que o pessoal botava o do Opala, né? Sim, sim. Agora o do Ômega e o Opala vira o carro. Tem mais perguntas? Fusca na estrada. Seguidor do canal do Tonela, do quintal do Tonela. Fala, Vitor. E mais detalhes sobre a revisão de financiamento extrajudicial. Vale a pena? Isso é interessante, isso aí. Nossa, vamos lá. A revisional extrajudicial é exatamente o mesmo procedimento que essas empresas que você vê na TV fazem, tá? O que eles fazem nada mais é que um procedimento extrajudicial. Até porque eles são empresa e não podem entrar com ação judicial. Então, eu estou para lançar um curso sobre isso. Você consegue fazer exatamente o que eles fazem, tá? Vou contar aqui como que essas empresas fazem.
você vai entrar em contato com eles, vai assinar um contrato, vai pagar R$ 5.000. Eles vão te orientar a parar de pagar o financiamento e esconder o carro por 2 anos. Ao final de 2 anos, eles vão negociando com o banco. O banco, obviamente, vai estar tomando prejuízo, não vai achar o carro na ação de busca e apreensão. E aí o banco aceita, sim, uma quitação com desconto que pode chegar ali a 70%, tá? Porém, eu vou fazer um curso, eu vou ensinar esse procedimento e como você fazer isso em menos tempo, em 6 a 10 meses. Porque dá assim, eu te falei aqui no começo, uma das minhas especialidades é ação revisional. Aí eu entro com uma ação judicial. É uma ação revisional, não é uma revisional extrajudicial. É bem diferente, porque aí... Isso aí que você tá falando, na verdade, você tá... Você vai acabar negociando extrajudicialmente com o banco, Sim. mas você não fez nenhum procedimento, vamos chamar Exato, assim, né? Você só deixou de pagar e por, sei lá, por você conhecer os procedimentos do banco, você vai acabar Sim. conseguindo um desconto, Sim, mas sim. não é que exista um procedimento para isso, vamos chamar. Não, né? não. Extrajudicial é isso. Essas empresas falam para você esconder o carro, atrasar as parcelas e eles vão negociando com o banco. Só que se for para você atrasar e esconder o carro, você mesmo faz, né? Só precisa aprender aí as técnicas de negociação direto com o banco e você consegue fazer em bem menos tempo e economiza, né? Não vou falar aqui a empresa, mas tem uma aí famosa que está bastante na TV, eles cobram aí no mínimo R$ 5.000. Não tem necessidade para fazer procedimento extrajudicial. Judicial, a gente vai discutir taxa de juros, vai discutir reembolso de tarifa, taxas indevidas. Aí eu concordo. Porque a minha opinião, esse procedimento aí, isso aí tá minha picaretagem, isso aí. Você vai esconder, só pelo fato de você ter que esconder o carro, algo de errado não está certo. Sim, sim. Né? Então, me desculpe quem faz, mas eu não faria, tá? Eu acho que você tá agindo de má fé, na minha opinião. Agora, uma ação revisional, aí sim, aí eu concordo. Vamos ver aí como é que funciona a ação revisional. A ação revisional a gente entra e aí tem a questão do... o cliente pode continuar pagando o contrato no valor certo. A gente ganhando a ação, tudo que foi pago a mais ou é descontado de parcelas ou ele recebe de volta, né? Aí tem que analisar caso a caso. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Sim, sim. Tem também, os bancos gostam de fazer muita venda casada, que inclui o seguro prestamista. Esse prestamista é o seguro-desemprego. Eu tenho cliente lá que é empresário, fez o financiamento, o banco incluiu o seguro-desemprego. Então ele mesmo vai se demitir. Ele vai chegar um dia, vai fazer aquele... É o Chaves vendendo churros pra ele mesmo, né? Olha, eu quero conversar com você. Senta aí, dá a volta na mesa. Ah, não, por favor. Exatamente. Aí a gente entra com a ação, demonstra para o juiz que não fazia o menor sentido ele contratar um seguro que ele nunca poderia acionar. E aí, em alguns casos, a gente consegue até restituição em dobro. No caso do CDC lá, no artigo 42, acho, CDC, repetição de débito em dobro. Exato. 42 é o CDC. Tem eu acho que é o 42 mesmo. Sabe que teve um amigo meu, inclusive ele veio aqui já, ele mexe com um caminhão. Hoje em dia, graças a Deus, o caminhão dele está quitado. Mas ele teve muito problema com isso, porque ele começou a atrasar a parcela do caminhão e precisava do caminhão para trabalhar. Aí um meio que a gente tem, às vezes as pessoas que não são assim do meio jurídico torcem o nariz quando a gente fala de advogado, essas coisas, mas o que ajudou ele foi um advogado, porque ele contratou um advogado, e tudo dentro da lei, ele conseguiu um advogado que entrou com uma ação judicial, revisional, aí conseguiu uma liminar para o caminhão não ser apreendido. Aí ele foi, renegociou aquela dívida com o banco, conseguiu tirar esse negócio de seguro que tinha, essas coisas, e quitou o caminhão dele. Ficou bom para ele, que ele quitou o caminhão dele, ficou bom para a família dele, que dependia do caminhão, e ficou bom para o banco, porque recebeu
o financiamento, né? Uhum. Um abraço para o meu amigo Anderson Santiago Pereira. Ele teve aqui, amigão meu esse. Que legal. Eu lembro desse caso dele aí, que foi bem assim difícil para ele na época, mas que graças a um advogado que ele contratou, ele conseguiu, né? Uhum. Pelos meios legais, tudo direitinho, e acabou que quitou o caminhão e tá numa situação melhor. No judiciário a gente discute até a taxa de juros, porque o Banco Central tem a taxa média. Uhum. E o STJ já meio que pacificou isso, e todos os tribunais estaduais também estão seguindo a... Se a taxa do banco tiver mais 50% acima da taxa média do Banco Central, já configura juros abusivos. Uhum. Mais de 50% do Banco Central. Isso. E eu já peguei contrato com que a taxa média era 1,8 e estava lá quase 5. Aqueles bancos que financiam para todo mundo, né? É. Não é nem que eu não quero falar, não lembro nem o nome de um banco desses específico agora. Mas é normalmente aquele que joga no risco, né? É. Não tá com o nome sujo, não tem problema. É isso Vem pra mesmo. cá que eu financio pra você. Só que a minha taxa de juros, veja bem. Aí você compra um carro, paga 3. Pra comprar um carro. Se você financiar normal, já paga 2. Normal. Normal é for você num- comprar um e pagar 2. Você vai num banco desse aí, compra um e paga 3. No mínimo 3. Isso quando paga, né? Porque muitas vezes você não vai conseguir pagar, vai perder o carro e vai perder o dinheiro. E não consegue. A pessoa que faz um financiamento com juros abusivos, ela não consegue. Aí acaba perdendo o carro na ação de busca e apreensão. Se não fizer a revisional a tempo, perde o carro. E para o banco é lucro. Então, Entendeu? para a pessoa que está com dificuldade de pagar um financiamento, que de repente está na dúvida, porque, meu, o contrato do banco, você não tem nem... Você só assina. Sim. Você não para ler, para ver, só, é isso aqui que eu tenho que assinar para comprar meu carro, você só assina. Aí, na hora, você tá felizão comprando o carro, Uhum. depois de um tempo o negócio apertou, você não conseguiu pagar, você tá na dúvida, não sabe se tem alguma coisa abusiva ali, contrata um advogado. É, até porque o contrato de financiamento é um contrato de adesão. O banco vai te dar aquilo. É isso? Quer, não quer. Ponto final. Sim. Na hora não tem como você discutir. A não ser que você tenha um poder financeiro muito grande, que você Uhum. seja um cliente muito grande. Muito Aí bom sim o do banco, banco, né? ele abaixa a taxa de juros, porque ele sabe que o risco é baixo. Uhum. Entendeu? Mas a gente aqui, o Os povão, réis mortais. não tem jeito. O banco vai te dar o contrato, assina aí. Não quer, não. Não, Não vai hoje em ter. dia é no aplicativo. Lá no É. aplicativo você pega o celular e vai, esse aqui. Assinatura digital. Pronto, já acabou. Uhum. Você É. nem, o gerente nem olha na tua cara. Você já... Aí por isso que tem muita ação revisional, né? Pelo contrato de adesão e abusividade do contrato. A questão do contrato de adesão, isso, claro, tua especialidade é o negócio de financiamento de Uhum. carro e tal, mas o contrato de adesão é muitas outras áreas, né? Sim, sim. Se você for ver... Quase tudo hoje Você não tem discussão, você vai, Não. é isso aí, assina. Você vai contratar um plano para o seu celular, tá lá o contrato pronto, Contrato de só você adesão. aderir. Você vai comprar um apartamento, é isso aí. Eu não quero mudar, não pode. O contrato é esse. Você vai, sei lá, um monte de coisa, né? Sim, sim. Que as pessoas. Mas eu acho que as pessoas têm uma consciência disso, né? De que o contrato de adesão dependendo se tiver alguma coisa muito abusiva lá, é passível de uma revisão, né? Ah, eu acho que não, hein? Acho que a Será? maioria não tem. É que é diferente. A gente tá no meio, a gente vê, A é gente fácil. vê isso, né? Pra gente é mais próximo, assim, né? Ah, As pessoas acho que não têm muita noção disso, né? Uhum. Bom, na dúvida, contrate sempre um advogado. É, especialista ainda. Procure Especialista. sempre um advogado especialista na área que você precisa. Se você pegar, é que nem médico. Você vai no clínico geral, é aquela análise geral. Quando você vai no especialista, aí já é diferente. Se você vir perguntar pra mim, por exemplo, uma revisão num contrato de financiamento, eu não vou saber nem por onde começar. Agora, se você for perguntar pro Dr. Felipe também, que documento tem que analisar para comprar um imóvel, ele também provavelmente não vai Não. ter um conhecimento muito profundo. Cada um sabe o que está Sim, fazendo sim. na sua área, né? Uhum. Exatamente isso. Mas aí temos mais perguntas aí? Então vamos lá, perguntas. Olha que ótimo. Que bom. Na estrada. Ele gostaria de parabenizar. Muito obrigado. Tá. Então o obrigado não era para mim, era para ele, mas tá bom.
algo que ninguém nunca perguntou, mas que você gostaria de compartilhar? Ixi. Acho que não. Acho que. Ah, Tem outra pergunta que é: fale sobre seu passeio em Interlagos com o seu carro. ah, Ah, você foi? foi dia. Acho Ô, que tem Gu, uns você vai 15 no dias. passeio? Passeio. Não, vou falar do passeio de Interlagos. É, você sabe que você pode dirigir Interlagos, né? Você mesmo. Eu já ouvi falar isso aí, mas eu Aham. nunca fui atrás. Aí tem duas modalidades. Você vai ou para fazer o passeio, Tá. que é um Deixa eu dar um- são 30 minutos com safety car. E aí dá mais ou menos umas 4, 5 voltas Mas eu vou com o meu carro. com o seu carro. E eu vou seguir no safety car. Isso. Legal. Ou você vai para fazer o track day. Aí é corrida. Pista livre e vai até onde o carro aguentar. Mas curva, tudo não? No Interlagos, a pista da Fórmula 1 ali é você e seu carro. Não é que. Porque track day me lembra arrancada. Não, aí, Não é já, isso. aí já é outra prova. Não é isso? Não, Eu track posso- day... Porque o legal de você correr é fazer curva. é, Eu não vejo muita Não, graça nesses caras que só vai pra frente com o carro. a galera da arrancada aí me perdoa, mas eu não gosto. Eu acho chato. Não, não chega a ser chato, porque assim, na minha opinião, né? Carro, meu, gosto muito de carro. Uhum. Puta, aqueles carros arrancando. Mas a diversão pra mim mesmo tá na curva, É. né? Mas- Cara, e fazer o S do Senna ali é incrível. Não sei se na TV, eu acho que, pelo menos eu não tenho lembrança assim, de perceber na TV que o S do Senna é uma descidona. É uma ladeira. Então É você uma você ladeira. sai da reta ali e já tem que ir descendo com o carro e pé no freio, porque o carro vai pro lado e vai querer ir reto. É difícil. É difícil, É. não é tão fácil quanto parece. E não é caro você andar lá. Eu paguei R$ 120 no Nossa, passeio. barato. No passeio, Ah, no 30 passeio. minutos. Mas assim, eu fui com uma equipe. Mas o safety car vai devagar ou ele vai numa Não, velocidade razoável? teve na reta ali. Eu fui mais ou menos na reta, peguei 120 no passeio, entendeu? Então, assim, foi com uma equipe muito boa, tinha um safety car que corria bastante. Agora, o track day, se eu não me engano, tá 450 ou 500 a hora. É um pouquinho mais salgado, mas Mas ainda é assim, pista livre. pra quem tem e gosta de carro, eu acho que vale a pena. É pista livre, então não é caro. Entendeu? Se você turbinou o carro, você tem R$ 500. Nem que seja uma Uhum. vez por mês para pagar para correr. Vale muito a pena. Que vai correr aonde? Só pode correr na pista, né? Não vai Na correr pista, na no ambiente seguro. E Interlagos, né, cara? Acho que é o melhor circuito que tem da Fórmula 1. Entendeu? Aquele S do Senna ali é sensacional. Tinha gente, no passeio tinha gente com bug lá. rua. Ah, mas Entendeu? aí, Não, o passeio é tranquilo, tinha gente com bug, tinha uma... É Spin, que é 7 lugares, né? espinha, 7 Eu lugares. acho que tinha uma Spin com... Era um casal e 5 crianças atrás. Passeando, olha que É. legal. Vamos, Li? Vamos passear em Interlagos? Interlagos eu vou. Vamos. Interlagos eu vou. Agora, aquele lá que você quer ir lá depois de Santos, como é que é o nome? Ah, já foi, não deu certo. que Teve um bom. encontro de carro antigo domingo passado agora. Eu queria ir de Gurgel. Não Ah. deu certo porque eu tinha outros compromissos. Ufa! Eu não Eu acho que fui. vai ter um em São Bernardo, eu só não sei Aí, a ó. data. São Bernardo é legal, eu gosto de Nós São vamos Bernardo. de Gurgel. O problema dele é andar de Gurgel, eu não gosto. Mentira, eu gosto sim. Ó, aproveitar aí, ó, tem uma pergunta aqui. De onde veio essa paixão por carros? Conta uma história de vida. Nossa, paixão por carro começou, acho que desde que eu era pequeno, sempre gostei, entendeu? Aí foi intensificado com o Velozes e Furiosos. Acho que todo mundo da minha geração, da nossa, Droga. pegou ali o Velozes e Brian. Furiosos. Entendeu? E aí sempre tive. Meu primeiro carro foi uma Belina. Nossa, vocês querem Belina? história? A Belina. Uma Belina 1.8 com motor de Santana. Eu morava lá em Mas Salesópolis. já era. Porque teve uma Belina que saiu, um AP 1.8. Era essa. Não era modificada. Não, era original. E morava em Salesópolis. Conhece Salesópolis? Esse nome não é meio É estranho. lá Pra que lado nasce o Rio fica? Tietê. Ah, pro lado de Paraibuna. Pirapora, aqueles lá. Não, né? aqui... É Grande São Paulo ainda, Salesópolis. Ah, é? É Grande São Paulo.
Mas eu já fui na nascente do Rio Tietê, mas pra mim era outro nome. Mas tá Não. bom, mas então eu já fui lá. E aí tinha essa belina, é redundante falar, tinha essa belina velha. Mas assim, motor 1.8 AP é forte. Com essa belina eu consegui chegar a 165 por hora. Tem uma retona na estrada lá de Salesópolis. Tremia o carro, hein? Loucura. Aí com o Peugeot, no Rodoanel, cheguei a 190. Aí, e o motor, sim, tinha motor pra chegar a 200. Aqui, aí bateu um frio na barriga. O motor Ali. era maior do que o medo. O medo não deixou. Exatamente, aí eu vou arrumar ele pra Interlagos. Meu primeiro carro foi a Belina. Uma belina Tinha quantos dourada. Tinha 18. 18 anos uma Belina. É. Meu primeiro carro com 18 anos foi um Fiat Uno. Ah, mas da hora. Sei cada uma com aquele Fiat Uno, rapaz. Você fala, você chegou a 155? 165. 165, eu cheguei a... Já prescreveu já o crime? Tem uma rua, não é uma avenida, é uma rua. O Gustavo tá ouvindo, não, esquece. Esqueci que o Gustavo tá gravando o podcast. Eu tinha um Fiat Uno, meu primeiro carro foi um Fiat Uno, 2001, Fire, já era não era Fire ainda era o antes do Fire, o Fiasa. Mas, cara, o carrinho, o Fiat Uno é um carrinho... É, o motor é forte. Meu. Inclusive, eu tive outro recente agora, um mais antigo, um 96. O carrinho é invocado. Aquilo ali, cara, eu cheguei a dar, tipo, o primeiro que eu tinha, o preto, dentro disso que eu era mais novo também, né? O medo é menor. Quando a gente vai ficando mais velho, o medo vai aumentando. Mas eu cheguei a dar 150 dentro de São Paulo. Caraca. O negócio anda. O negócio anda. E falando sobre as estradas, sabia que o Rodoanel, ele tem estrutura para ter um limite de 150? Poderia, né? É. Poderia. As A estradas... própria Bandeirantes, a Rodovia dos Bandeirantes, a gente... A imigrantes, não no trecho de serra, não, né? Obviamente não, mas ali Mas mais pra cima. Poderia ter um limite maior, cara, porque hoje em dia os carros estão modernos, você anda 140, 150 com segurança. Sim, sim. Não precisa mais manter... Aliás, quando eu era moleque, eu lembro que o limite da Bandeirantes era 100. Depois, lá em 90 e alguma coisa, aumentou para 120. A Anhanguera era 80, passou para 100. Tá na hora de rever de novo. Os carros já modernizaram de novo, né? Mas não. Estão diminuindo. Rua que era 60, diminuiu. A Avenida dos Bandeirantes era 70, se eu não me engano, diminuiu para 50. A 23 de maio era 70, 80, não sei, diminuiu para 50 de novo, 60. Ah, não, tá louco. Tem que aumentar a velocidade. A gente quer correr com os carros, a gente não quer andar devagar. Tem que aumentar ali no limite da segurança, né? Pra rodovia, 150 é tranquilo. Uma rodovia boa, né? Como uma Bandeirantes, uma Castelo Branco, os carros estão modernos. Que nem você falou, caminhão anda a 120. Uhum. Mas caminhão pode até 90. Mas não anda, meu. Você sabe, a gente que pega estrada direto sabe que caminhão é 100, 120. Isso quando não tá acima. Uhum. Aí... Passei apuro já com caminhão. Eu vou fazendo viagem de moto e eu tendo que andar a uma velocidade acima do que eu gostaria, do que eu estava confortável. Uma estrada, não era uma rodovia dessas duplicadas, era uma estradinha vicinal ali. Eu andando a 110, 120, porque tinha um caminhão atrás de mim. Entendeu? Assim, aí e não tinha acostamento. Se tivesse acostamento, eu teria dado passagem pro caminhão. Aí uma hora que deu uma brechinha ali, eu dei passagem pro caminhão, mas eu tendo que acelerar a moto ali, porque o caminhão vinha atrás de mim. É perigoso. Perigoso. Sim. Bora mais aqui, perguntas? A Elisa agora está lendo a Se pergunta. meu carro for roubado, tenho que pagar o IPVA que parcelei? Ih, caraca. Agora você Boa me pegou. Boa mesmo, hein? Boa pergunta. Aí eu precisaria consultar a legislação. Creio eu que não, mas aí... Pelo princípio não, né? Porque você paga pela propriedade. Se você não tem mais a propriedade... Uhum.
Mas assim, teve o carro furtado, roubado, já faz o boletim de ocorrência, já comunica Detran, seguradora, se tiver. Pela delegacia digital do Dr. Vendramel, que veio aqui semana passada. Eu uso muito. Qualquer problema que eu tenha ali, eu já registro também. É tudo digital ali. Não precisa ficar indo na delegacia, perder tempo. Faz tudo online. Tudo bem. Mas aí eu vou consultar essa questão aí e responder lá no Insta depois. E mais perguntas agora. Da Diana Pereira. O nosso carro foi apreendido numa blitz e foi uma tortura tirar do pátio em São Bernardo. Nossa. O Lava Rápido deixou cair a placa, nós não percebemos. Foi uma burocracia para pegar o carro. Infelizmente, é muito burocrático mesmo você tirar carro do pátio. Qual a necessidade dessa burocracia, novamente? Não sei, tá? Se você conseguir comprovar que foi falha ali do Lava Rápido, pode até ingressar com uma ação ali contra o Lava Rápido pedindo os danos materiais. Mas, assim, é bem complicado, bem demorado. Como é que vai provar isso também, né? É difícil. Entendeu? Agora, do pátio, se houve alguma demora excessiva do pátio ou se houve alguma indenização, aliás, se houve algum dano ao veículo, aí sim a indenização tem que ser contra o Estado. Entendeu? Ou o município, né? Depende de quem guinchou o veículo. Mas esse negócio de pátio do Detran tem uma história interessante sobre isso. Como eu já falei, minha moto foi apreendida, pneu careca. Só que na verdade, quando a moto foi apreendida, a moto não era exatamente minha ainda. Porque essa moto eu herdei do meu pai. Uhum. E meu pai não tinha muito tempo que tinha falecido, eu estava rodando com ela ainda no nome dele. E ela foi apreendida e eu fui até o Detran já com um inventário feito, porque o inventário é extrajudicial, é rápido. Sim. Fui com o inventário feito, fui com todos os documentos que eu precisava para retirar a moto. Aí cheguei no balcão lá, falei, olha, escuta, essa moto foi apreendida, apresentei aquele papel. Tá, mas quem que é Fábio? Eu falei, Fábio é meu pai. Ele é falecido. Então eu preciso do inventário, então. Falei, tá aqui o inventário. Eu preciso de uma autorização de todos os herdeiros. Tá aqui a autorização. E todos os documentos que ela me pediu, eu fui apresentando. Uhum. Quando eu apresentei todos os documentos, a reação dela foi assim: Fulana, ele tem os documentos, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Sem mentira nenhuma. Aí a fulana falou assim: dá uma senha pra ele. Nossa. Porque ela não tinha chegado nessa parte ainda. Todo mundo que ia, ela barrava. Não, faltou uma vírgula aqui, você não vai tirar a moto. E é comum o funcionário do Detran não saber o procedimento. Eu tenho um aluno que ele é de Sergipe. Ele foi no Detran lá, eu quero pedir uma autorização prévia. O pessoal não sabia. Não sabia como conceder autorização para ele, não sabia se tinha formulário. Aí a gente fez uma reunião, né? Eu fiz uma reunião com ele, passei os e-mails, né, da ouvidoria, comunicação, para ele solicitar as informações lá no Detran. Teve um outro também do Mato Grosso do Sul, que ele foi lá e a funcionária do Detran falou: você tem que pedir autorização para o Inmetro. Não, o Inmetro não emite autorização, ele emite o certificado após a modificação, né, ter sido autorizada. Então, até por isso que eu fiz o curso, porque os agentes do Detran, a maioria deles não sabem mesmo como fazer o procedimento de autorização prévia. É bem complicado, bem difícil. Isso, cada vez que se afasta mais de São Paulo, é pior, né? A experiência que a gente tem, pelo menos a experiência que eu tenho, não só com o Detran, mas qualquer serviço público, a gente vive numa grande metrópole aqui, onde as coisas funcionam melhor do que no resto do Brasil. Quando a gente vai se afastando, a gente vê que às vezes o próprio funcionário da prefeitura, de uma secretaria do Estado, lá alguma coisa, ele não sabe como fazer porque não é o arroz com feijão dele. Mudou um pouquinho, ele já, e agora? Não sei, isso aqui eu nunca fiz. Como eu te falei, aqui em São Paulo tem um e-mail do Detran, se eu não me engano é autorizações prévia, @Detran, SP, alguma coisa assim. Você dá um Google aí, autorização prévia Detran São Paulo, já vai aparecer um link, já clica ali, tem o passo a passo muito bem explicado, tem o formulário, tem tudo completo e você faz tudo online. Então aqui o Detran é muito eficiente. Agora foi para outros estados é difícil.
Né, das aulas que eu gravei, que eu lembro, acho que Minas Gerais está mais fácil, Rio de Janeiro, os estados grandes. Entendeu? Né? Uhum. Já começa o estado Cresce, mais, tem que... mas o pessoal fica mais informado. Tem mais pergunta? Não, Gustavo? não. Tem só uma aqui da Caroline Simas. Gustavo, lê a pergunta no microfone. Carolina é minha mulher. Tô lendo. Tô lendo. Olha, a sua mulher tinha uma história do carro turbo. Qual que é a história do carro turbo que ela quer saber? Ela falou. mandou- Ela não mandou de novo? Ela pagou a mensagem, mas eu li antes dela pagar, era de 5 mil. Ah, é de 5 mil. A história É, do turbo que você teve que consertar e teve que pagar 5 mil. Ixi, agora não tô lembrando, amor. Vai ver que foi no cartão dela então, né? Porque 5 mil não lembra, foi no cartão dela. Só se ela estiver falando do Reels que eu gravei lá. Eu acho que é isso. Eu mandei, do nada, assim, um dia eu mandei mensagem pra ela. Falei, linda, tem que fazer uma manutenção urgente aqui no carro. E ela, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, ó, tem que instalar essas peças aqui. E mandei pra ela um kit da SPA Turbo, né? Eles têm lá o kit completo, sempre pro 206. Você compra, já vem tudo. Ah, acho que é essa mesmo que ela Que falou. tipo padaria. É, porque era 5 mil ali. E ela, nossa, amor, mas tem que instalar? Eu falei, tem, já falei com o mecânico e Não vai vai ter que ter instalar. jeito. É. Se não pôr isso E ela- aqui, o carro não vai andar mais. Né? É. E ela, nossa, mas não vai pedir uma segunda opinião? Eu falei, não, confio no Nino, vou instalar. Ah, então tá bom, vai lá e instala. Muito bom. Aí eu fiz um vídeo da conversa no WhatsApp, postei lá no Reels, Então, foi um sucesso. Pra você que você quer investir dinheiro no seu carro, você quer colocar um turbo, você quer, sei lá, modificar uma suspensão, né, para o carro ficar mais baixo, alguma coisa assim. E você não quer dizer à sua mulher que você vai gastar esse dinheiro com uma modificação no carro, você fala que é um problema. Olha, deu um problema no carro aqui, que o mecânico falou que se a gente não arrumar, a gente pode ficar na mão numa estrada com esse carro e é Simples perigoso, assim. não. Vai sempre. É uma boa saída, né? Então, Com certeza. É uma, olha. Ela autorizou. Tá, ela autorizou, né? Olha só que beleza. Que mais alguma coisa? Algum comentário, algum abraço pra alguém que tem que mandar? Queria mandar um abraço pro meu amigo Rogério Roma, mecânico que arruma meus carros. Ele é da hora, o Rogério é gente É bom, boa. bom. Eu ainda tô procurando um mecânico bom lá em São Bernardo, né? Eu Cara. tenho, mas assim, para as modificações, aí ele já não faz. Aí Aí tem que ser. tem que ser um especialista. Mas negócio de mecânico é difícil você achar mecânico bom, viu? Aí é melhor falar fora do ar, né? Porque sei lá quem vai estar ouvindo aqui. Não quero falar mal de ninguém, sabe? Mas não, os dois mecânicos bons, o Rogério Roma e o Herbert Calheiros. Só que eles não são desse bairro aqui, são lá de Perus. Ah, sim. Mas são dois mecânicos que eu confio muito. O Herbert é meu amigo de muitos anos. O Rogério, eu conheço ele há menos tempo, mas são caras que, cara, não vão te enganar. Pessoal de Perus aí, quiser levar o carro lá, eu recomendo. Mas é difícil. Deixa eu fazer uma indicação aqui também. Quando eu morava em Pirituba, eu tinha o Vado. Acho que era Vadocar, se não me engano, a mecânica dele. Fica perto da Edgar Facó. E eu gostava de levar nele porque ele tem uma das caravans mais rápidas do Brasil em arrancada. Então, assim, levava nele ali tranquilo e o preço dele era excelente. Bacana. Mas eu mudei pra São Bernardo e tô É procurando duro ainda. quando a gente muda de bairro, é difícil, né, cara, de você pegar alguém de confiança, assim. Eu também mudei de Perus, porque desde que eu mudei de Perus ainda não acertei na veia, assim, ainda, viu? Tem um pessoal aí bacana e tal, que me ajuda, mas ainda não acertei na veia com o mecânico ainda. É isso? Fechamos aqui. Quer mandar um recado pra alguém? Mas já falou do mecânico, mandou um abraço pro Vado. Pra minha mulher, né? Não poderia faltar, minha mulher que tá grávida. Veio Olha só, que beleza. Veio o Matheus aí, meu segundo menino. Tem o Felipe. Felipe. Pensei que você ia botar o nome dele de Brian. O Toreto. Não. Chegou uma pergunta agora. Você já passou o perrengue com a polícia ou salvou algum parente ou amigo?
Cara, nunca. Perrengue com polícia, nunca tive. Nem precisei também socorrer ninguém ainda, por enquanto, tá? Ah, esse negócio de lei seca você não mexe não, né? Não. Isso aí não. Porque a lei seca, ela é muito rígida, né? Se você assoprar e tiver... Cerveja zero, ó, isso aqui é importante. A cerveja zero, ela não é absolutamente zero. Se você tomar uma e já for na sequência ali, passar o bafômetro, ela vai acusar álcool. Ela tem 0,0 alguma coisa de álcool. Uhum. Então, se você toma a cerveja Muito zero, vou importante dirigir também. tranquilo, não dirija. Né? Aliás, se tiver blitz, tenta desviar ou deixa a latinha ali no carro, porque o bafômetro vai acusar um índice muito baixo. Uhum. E aí, se você tiver, né, deixa a nota que você comprou ou deixa a latinha no carro para comprovar que você tomou uma cerveja zero. Porque ela não é absolutamente zero, ela indica Não é álcool. absolutamente zero. Ou então espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho pro... Sim, come alguma Aquele coisa, álcool. porque como é muito Isso. baixo, ele acaba sendo dissolvido rápido. Mas não vai comer também bombom com licor, né? Que aí não resolve Também nada. acusa. Também vai acusar. É Se outro problema. até enxaguante bucal acusa, né? Se tiver álcool, Se tiver é um álcool, problema. o negócio é terrível. Eu vi um vídeo, assim, não sei se deve ser verdade, o cara tinha um carro a álcool e o cara soprou dentro do carro, acusou. Aí falou, não, posso soprar fora do carro? Pode. Aí soprou fora do carro. Nossa, mas você devia Verde. ser um carburador desregulado, meu. A sua Belina era álcool ou era gasolina? Era álcool, meu. E ficava E não- cheiro de álcool dentro do Aí, carro. ó, tá vendo? Tô falando, eu já tive carro. Eu tinha um prêmio 85, era um cheiro de álcool, aquilo que era uma Esses beleza. carburadores assim, desregulado. Empestei o Eu carro. ficava bêbado só de dirigir o carro. Mas ainda bem que era álcool, imagina. Carro a carburador desregulado, a gasolina, fica um cheiro insuportável dentro Também, do carro. né? Também. O álcool ainda fica ali. Cheiro Lembra agradável. um cheirinho né? de pinga. Cheiro agradável. Mas é isso. Acho que encerramos por hoje. Foi muito bacana o papo. Muito massa a sua pergunta. Esse é muito massa, eu copiei do padre Josileu. Até mandar um salve pro padre. Copiei dele, deu muito certo. Muito bacana, o bordão ainda. Esse foi mais um Faladoria. Se inscreve no curso, né? Isso, como é? Velozes e Legalizados. Velozes tá lá e no meu Legalizados, Insta. tá no Instagram. @Felipe Oscar. Segue lá. Tem bastante dica útil de direito automotivo. E se precisar também de uma consulta, alguma coisa, Pode na área chamar. de- Pode de- chamar lá. Eu acho que tem o WhatsApp lá do escritório. revisional também de Revisional, de busca e apreensão. busca e apreensão, manda lá no Instagram, lá no direct, Instagram, que é isso aí. O doutor tá aí pra ajudar. E eu fico por aqui com mais um Faladoria. Peço que me siga nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Pedro Rodrigues Produtor. E até a próxima. UCU View, Faladoria.